A Prinsky Meditações apresenta o áudio de uma palestra de Joel S. Goldsmith. A graça de Deus sem preço ou razão. Missão em classe do ano de 1962. Boa noite, Alória. Ambos queremos essa noite, e antes de mais nada, quero trazer isto a vocês, para que o levem com vocês. Deus é. E Deus está mais perto de você do que a respiração, e mais perto do que as mãos e os pés. Deus é a própria vida de seu ser. Deus é a própria lei para toda a sua experiência. A graça de Deus é sua como um dom. O preço da demonstração é a realização consciente. Para nos colocarmos sob a lei de Deus, sob o governo de Deus, sob as asas de Deus, é necessário que cumpramos a lei e os profetas. Mateus 5:17. O Mestre não veio para destruir a lei ou os profetas, mas para cumpri-las. E nunca acredite nem por um momento que podemos violar as leis de Deus e ainda estar sob a lei de Deus ou a graça de Deus. O que é que nos coloca sob o governo de Deus, sob a proteção de Deus, sob a influência curadora de Deus? O que é que nos mantém sob a influência curadora de Deus? A resposta é que o início da sabedoria, isto é, o passo inicial no caminho espiritual, é o conhecimento da verdade. Agora, não ter conhecimento de qualquer declaração da verdade que você pense que é a verdade, não o conhecimento de declarações da verdade que você tenha lido sejam a verdade. Não há nada nas Escrituras sobre conhecer alguma inverdade e chamá-la de verdade. A declaração, conhecereis a verdade, significa exatamente isso, conhecer a verdade, e você não pode, com toda a justiça para si mesmo, simplesmente pegar um livro sobre metafísica ou sobre verdade espiritual e dizer, essa é a verdade que eu deveria saber. Há muitos livros que contêm verdades sob o disfarce da verdade. O Mestre nos advertiu sobre todos os ensinamentos, todos os professores que dizem, Cristo, Cristo, e não há Cristo ali. Não há organizações, não há indivíduos capazes de elaborar uma lista dos livros que são a verdade e dos livros que não são a verdade. Você não pode ir a qualquer lugar sobre a face do globo e obter conselhos, pois não há ninguém capaz de dar esses conselhos. Cada um tem que se voltar para dentro e perguntar, este livro é um livro da verdade? Este ensinamento é um ensinamento da verdade? É este aquele que eu procuro? É este aquele que deveria vir? Pedir conselhos a alguém é fraqueza e tolice. Cada um de nós tem um instinto orientador dentro de si, e é para isso que devemos ir e descobrir se estamos ou não no caminho espiritual, se estamos ou não no caminho da verdade. E então, quando a convicção vier até nós, vamos agir sem o conselho ou consentimento de qualquer pessoa. Se cometermos um erro em qualquer momento, nem sequer tema, porque desde que haja sinceridade no seu coração, desde que você esteja verdadeiramente buscando o caminho espiritual, o erro logo será corrigido, e você encontrará o seu professor ou o seu ensinamento. Mas quando você encontrar a verdade, a sua jornada ainda não terminou. Apenas começou, porque agora você tem que conhecer a verdade, você tem que permanecer na verdade, você tem que deixar a palavra da verdade permanecer em você. Você tem que orar com essa palavra da verdade sem cessar. Você tem que viver e se mover e ter o seu ser nessa verdade. Você tem que colocar essa verdade na sua testa, e você tem que amarrá-la no seu braço, e você tem que colocá-la no seu portão na entrada da sua casa. Para onde quer que os seus olhos se voltem, terão que encontrar essa verdade para você olhar, lembrar, repetir, realizar. A verdade tem que ser mantida mais perto de você do que a sua pele. Então, você está permanecendo na verdade. Então você está orando sem cessar. Então você está conhecendo a verdade. Então, a verdade está fazendo o seu trabalho em você. Agora, a leitura da verdade e a audição da verdade, não é em si a verdade que cura ou redime. É a verdade que você leva para a sua consciência e habita, pondera, pensa, medita, cogita. Ela é a verdade, mas não no livro chamado Bíblia,
mas a verdade que você tira da Bíblia para a sua consciência e habita nela. Não adianta muito olhar para a Bíblia e ler isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A declaração não fará nada por ninguém. Você tem que tirá-la da Bíblia para a sua consciência, e ponderar sobre ela, e é aqui que entra o mistério e o milagre. Ela ainda não faz nada por você até que você a coloque em ação. Quando você lê uma declaração como, ama o teu próximo como a ti mesmo, não significa ler essa declaração, ama o teu próximo como a ti mesmo. Significa amor. O amor é um ato. O amor nunca é uma palavra. Você não pode amar com palavras. Você só pode amar com ações. Você só pode amar com atos de consciência. Eles aparecem como palavras quando você está perdoando, mas você não está usando a palavra amor como uma palavra quando está perdoando. É o ato de perdão que faz o trabalho. Se você disser ama o teu próximo, isso não fará nada para você até que você esvazie o seu guarda-roupa das roupas que já não necessita mais e as envie para o exército da salvação ou para alguém que possa usá-las. É o ato de amar o teu próximo, não o pensamento da palavra, ama o teu próximo, que faz isso. Você vê, quando lemos que Deus é amor, estamos lendo uma das verdades mais profundas já expressas, mas você poderia repetir a afirmação, Deus é amor, de agora até o fim dos tempos e não obter nenhum benefício com isso, porque a afirmação, Deus é amor, não é nada. Na verdade, é uma perda de tempo. É levar a afirmação, Deus é amor, para a consciência e depois amar. Tem que haver um ato de amor. Como podemos amar a Deus? Aqui tenho que me desviar por um momento e dizer que provavelmente 1000 pessoas diferentes podem lhe dizer 1000 maneiras diferentes de amar a Deus e que todas elas estejam certas. Mas 999 delas, eu desconheço. Minha experiência só me mostrou uma maneira de amar a Deus, e essa é a única maneira que posso transmitir aos nossos estudantes. A única maneira que conheço de amar a Deus é amar o meu semelhante. Eu nunca descobri qualquer outra forma de amar a Deus. Na proporção em que posso expressar alegria, gratidão, benevolência, justiça, liberdade, igualdade, cooperação ao meu semelhante, estou, no que me diz respeito, expressando o único tipo de amor a Deus que entendo. Francamente, não lhes digo que essa é a única maneira, porque, sinceramente, eu não sei. Essa é a única forma que conheço. Para mim, dizer que amo a Deus é uma zombaria, a menos que em minha conduta para com o meu semelhante esteja tentando expressar a ele o amor que estaria expressando a Deus, se Deus fosse uma pessoa. Para mim, essa é a essência do ensinamento do Mestre naquelas duas passagens maravilhosas em que ele diz que, eu estava na prisão e vós me visitastes, eu estava doente e vós me confortastes, eu estava com fome e vós me alimentastes. Mateus 25, 35. E eles perguntaram-lhe, Mestre, quando estiveste na prisão e nós te visitamos? Quando ficaste doente nós te curamos? Quando tiveste fome te trouxemos comida? Claro que o Mestre não estava se referindo como pessoa, mas na medida em que o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Portanto, a única maneira de podermos amar o Cristo, o Filho de Deus, ou Deus, seria em nosso serviço, devoção, benevolência ao nosso semelhante. Ele prosseguiu dizendo que, eu estava na prisão e vós não me visitastes, eu estava doente e vós não me confortastes, eu tinha fome e vós não me alimentastes, eu estava nu e vós não me vestistes. Quando? Quando estivestes nu e nós não te vestimos? Quando tivestes fome e nós não te trouxemos comida? Sim, claro. Aposto que fizeram isso com ele. Aposto que foram muito atenciosos com o Mestre. Mas ele diz, na medida em que não o fizestes ao menor destes meus irmãos, não o fizestes a mim. E assim é que, nesta experiência, acredito firmemente que quando não damos perdão,
justiça, equidade, benevolência, tolerância, liberdade, igualdade a outro. Estamos retendo do Cristo, que é o nosso verdadeiro ser. Portanto, retendo do outro, acabamos por retê-lo de nós mesmos. De que outra forma poderíamos interpretar isso? Na medida em que não o fizestes ao menor destes meus irmãos, não o fizestes a mim, porque o único mim que existe, o único Cristo que existe, o único Filho de Deus que existe, é o que se manifesta como homem na Terra, ou, se há homens em alguns outros planetas, também os incluiremos. Neste momento só conhecemos o homem na Terra, e por isso dizemos que o único Deus que existe, é o Deus que se manifesta como homem. O único Cristo que existe, é o Cristo que se manifesta como a sua vida individual e a minha, e à medida que nos servimos uns aos outros, estamos servindo o Cristo uns dos outros, e no serviço ao Cristo de vocês, eu sirvo a mim mesmo. Em seu serviço ao Cristo do outro, você está servindo a si mesmo. Agora, vocês não veem que se um indivíduo não puder aceitar isto e não puder colocá-lo em ação, que não há maneira de colocá-lo sob a lei de Deus, porque essa é a lei e os profetas, que vocês devem fazê-lo ao menor destes meus irmãos e ao maior. Da mesma forma, o Mestre nos deu um tremendo ensinamento. Parece quase impossível acreditar que todo o seu ministério abrangeu apenas cerca de 40 dias de trabalho de cura. Ele nos deu muitas instruções durante esses 40 dias. Perdoe 70 vezes 7. Ore pelo seu inimigo. Não resistais ao mal. Não use a lei de dente por dente, olho por olho. Não busque vingança. Não tente tirar dos outros. É muito claro no seu Sermão da Montanha como deve ser a nossa conduta para nos colocar sob a lei de Deus. Agora, à medida que cumprimos estes termos, nos colocamos sob a lei de Deus. No início, quando nos voltamos para um ministério deste tipo, recebemos curas muito antes de nos termos colocado sob a lei de Deus, mas fizemos isto pela graça do praticante. Em outras palavras, muitos, incluindo aqueles pecadores de quem falamos, vieram ao Mestre e receberam a sua libertação e liberdade antes mesmo de terem mudado seu modo de vida. Isso acontece hoje em dia. Os indivíduos vêm até nós por curas e as recebem muito antes de haver qualquer mudança de consciência neles, muito antes de terem mudado seus modos de vida ou de pensamento. Mas o Mestre adverte, vai e não peques mais, para que não venha sobre si uma coisa pior. Em outras palavras, minha unidade consciente com Deus libertou você. Minha realização de Deus lhe deu essa cura. Eu sou ordenado porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para curar os doentes e para perdoar os pecadores. Mas, ele diz, vai e não pequeis mais, para que não venha sobre vós algo pior. Em outras palavras, se você persistir na forma materialista de viver, não há maneira de acreditar que você encontrará a sua liberdade das leis materiais e se colocará sob a lei de Deus. Neste ponto, eu gostaria de apresentar a vocês uma ideia que pode no início lhes parecer estranha, mas à medida que viverem com ela descobrirão que alegria é e que alívio é saber disso. A sua salvação, isto é, a sua libertação das discórdias da terra, a sua libertação da escravidão terrena, não vem por mudar o seu pensamento de pensamento errado para pensamento correto, nem o seu pensamento errado mantém escravo dos males deste mundo, porque o pensamento não é um poder. Não há ninguém que teria que esperar tanto tempo pela sua libertação se pudesse aceitar, se pudesse sentir, o que estou prestes a lhes dizer. A sua libertação da escravidão dos sentidos é pela graça de Deus. Não é por um ato do homem. Não é por um ato do pensamento. Não é por qualquer ato que você possa realizar. Não é impedido por qualquer ato que você não realize. A harmonia espiritual, que significa uma libertação dos laços terrenos, da escravidão terrena, é completamente um ato da graça de Deus. E a graça de Deus é algo que você não ganha, você não merece. Não há um ser humano no mundo que mereça a graça de Deus, não importa quão humanamente bom ele possa ter sido,
Porque o bem humano não entra de forma alguma no reino espiritual. Deixem-me lembrá-los. O meu reino, o reino de Cristo, não é deste mundo. Não é do mundo do pensamento certo ou do pensamento errado. Não é de forma alguma deste mundo. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, minha paz, uma paz espiritual, uma paz incorpórea, uma paz divina, algo em que você não pode pensar. Por que você não sabe que forma assume? Porque você ainda não está nesse reino, portanto você não tem maneira de saber que forma assumirá, portanto você não pode pensar sobre isso. Agora, feche os seus olhos. Aqueles de vocês que têm vivido vidas muito boas e não têm pecados graves em sua consciência e nenhum mal, nenhum erro, lembrem-se apenas que a sua bondade não vai levá-los ao reino de Deus. Isso não é de modo algum reconhecido lá. E vocês que têm coisas para esquecer, pecados de omissão ou de comissão, maiores ou menores, lembrem-se disto. Eles não têm mais poder para lhes manter fora do reino dos céus do que a mulher apanhada em adultério ou o ladrão na cruz ou até mesmo Judas Iscariotes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E perdoá-los significa colocá-los de novo no céu. E por isso, os seus vícios de agora não vão operar neste minuto para impedi-lo de receber a graça de Deus. As suas virtudes não serão de nenhuma ajuda para você. Portanto, você pode esquecer os seus vícios e esquecer as suas virtudes e ficar quieto, sem qualquer lembrança de qualquer um deles. Embora os teus pecados sejam escarlates, você é branco como a neve. E sem nenhum bem para se vangloriar, sem nenhum pecado para se arrepender agora, a graça de Deus está no meio de você. Desde que você não a torne dependente de quão bom você tem sido e desde que você não sinta que a sua maldade tem sido uma barreira para ela, você pode neste momento receber a graça de Deus, porque ela está aqui. Não há outro lugar senão aqui, em que a graça de Deus está. Não há outro tempo senão agora, em que ela está funcionando, porque a graça de Deus não funciona no passado, e a graça de Deus não pode funcionar no futuro. Portanto, o único tempo e o único lugar onde a graça de Deus pode estar funcionando é aqui e agora dentro de você. Não crie uma barreira em relação aos seus erros passados. Não estabeleça uma barreira em relação às suas virtudes presentes. Nem os seus vícios nem as suas virtudes contam. No momento em que você se abre para Deus, Deus está lá. Ele não pode alcançá-lo no passado, e ele não pode alcançá-lo no futuro. Há apenas um tempo e um lugar onde a graça de Deus pode alcançá-lo, e esse lugar é no agora, aqui onde eu está. Se eu fizer a minha cama no inferno, tu estás aqui. Não importa quão bom eu seja, se eu fizer a minha cama no céu, tu estás aqui. Se eu caminhar pelo vale da sombra da morte, eu está aqui. Agora, eu estou tentando lhes mostrar que a graça de Deus não é dependente de nada. Não é dependente das suas virtudes. Não é dependente da superação dos seus vícios. A graça de Deus não tem quaisquer amarras a ela. Não há preço a pagar pela graça de Deus. Venha sem dinheiro, sem preço e receba a graça de Deus, esquecendo as suas virtudes e esquecendo os seus pecados. Apenas humildemente, com gratidão, abra sua consciência para a onipresença de Deus. Lembrem-se da declaração do Mestre, é um bom prazer do seu Pai dar o reino a você, e este você é você. Não sabemos que forma essa graça tomará neste momento ou amanhã. Não sabemos como orar ou pelo que orar. Não sabemos o que é bom para nós. Não sabemos que forma a graça de Deus tomará. Ninguém sabe isto, ninguém. O Mestre nunca pôde ir mais longe do que dizer, a minha paz eu vos dou, mas não como o mundo a dá, porque até mesmo ele não poderia saber que forma a minha paz tomaria na sua experiência. A minha paz eu vos dou, e para receber a graça de Deus, você abre a sua consciência para recebê-la, e você se lembra destas palavras. E é como se o Mestre estivesse sentado acima da sua cabeça e derramando estas palavras em você. Minha paz eu te dou. Eu sou ordenado para curar os doentes. Minha paz eu te dou.
A graça de Deus é a tua suficiência. Minha paz, eu nunca te deixarei. Você vê que isso não é dependente de nada? Você vê que ele não inseriu nenhum se nenhum mais? Apenas, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, eu estarei contigo até o fim do mundo. Abra sua consciência e receba isto agora. Essa graça não é dependente do que você pensa. Não é dependente do que você pensou há 5 minutos. Nem os erros de 5 minutos atrás podem atuar como uma barreira, porque a graça de Deus não depende do que você pensa, a graça de Deus não depende do que você faz. A graça de Deus é dependente de Deus, e Deus é todo o poder infinito, e nada pode me separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem mesmo a vida ou a morte, nem o pecado ou a pureza, nem a doença ou a saúde podem me separar do amor de Deus, pois o amor de Deus é meu pela graça, por herança. Filho, tu estás sempre comigo. Apenas pense no Mestre sentado em cima da sua cabeça, falando dentro da sua cabeça. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Não quando você faz algo e não quando pensa algo, não depois da sua reforma, não depois de você receber um tratamento, não depois de você receber uma oração, mas neste instante de reconhecimento. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Minha graça é a tua suficiência em todas as coisas. A graça é um dom que não depende de algo. É um dom gratuito do Pai e é seu por herança. Neste momento em que você abre a sua consciência, você é o Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais, e isto não depende de nada no reino exterior. Embora os meus pecados tenham sido escarlates, neste momento de abertura da minha consciência ao Cristo, sou tornado branco como a neve. Não aceite a crença teológica de que você deve primeiro ser bom para obter Deus. Eu lhe digo que o contrário é verdadeiro. Obtenha Deus e você será bom. Não aceite a crença de que você deve primeiro conseguir dinheiro para algo antes de você poder estar bem, mesmo para um tratamento ou uma lição. Não coloque dinheiro entre você e Deus. Não espere até ter tempo para Deus. Esse tempo nunca chegará, porque o futuro nunca virá, e tudo que adiarmos para o futuro nunca será feito. As únicas coisas que se realizam são as coisas que se fazem agora. Portanto, não aceite a crença de que você tem que ler muitos livros ou muitas páginas antes de receber Deus, ou que você tem que receber muitos tratamentos antes de receber Deus, ou que você tem que passar por tantas aulas antes de poder receber Deus. Afaste-se disso, e compreenda o que os místicos do mundo revelaram. Agora é o tempo aceitável. Qualquer momento do agora em que você esteja disposto a abrir a sua consciência, esquecer as suas virtudes, esquecer os seus vícios e lembrar que a graça de Deus é um dom, e é um dom a qualquer momento que você se abra para ele. A mulher apanhada em adultério abre agora a sua consciência, olha para o Mestre, e sem dizer uma palavra ele pode ler os seus pensamentos. Estou cansada disto. E ele diz, os teus pecados te sejam perdoados. O ladrão na cruz olha para o Mestre e diz, estou cansado disto. Ele não diz isto. O olhar fixo sai dos seus olhos, e o Mestre o lê e diz, essa noite eu levarei você comigo para o paraíso. Você não tem que dizer palavras a Deus. Você não tem que dirigir pensamentos a Deus. Há um olhar nos seus olhos, assim como há um sentimento no seu coração, e é isto que Deus lê. Deus não ouve as palavras nos seus lábios. Deus não conhece os pensamentos em sua mente. Deus perscruta as intenções do coração, os motivos do coração. No momento em que seus olhos apenas reviram para cima na atitude de, é isto, Pai, sem o dizer, antes que você pudesse dizer ou pensar 2 vezes, o Pai está lá, e a sua graça é a sua suficiência. A sua paz desce sobre você agora, a paz que ultrapassa o entendimento. Tente compreender este lado místico do caminho infinito, no qual nos elevamos acima das palavras e dos pensamentos,
no qual apenas voltamos nossos olhos para Deus. Não faz diferença se os dirigimos para o céu ou se nos voltamos para o reino de Deus dentro de nós, pois Deus está dentro e Deus está fora. Deus está em cima e Deus está embaixo. A questão é, em que espírito estamos orando? Em que espírito? Em que consciência estamos orando? Estamos orando na consciência. Eu não estou pedindo recompensa por minha bondade, não estou pedindo punição por meus vícios, eu simplesmente estou aqui parado, espiritualmente nu em tua presença. A sua graça é a minha suficiência. Tua vontade seja feita em mim. Tua vontade seja feita em mim. Você não precisa dizê-lo, você não precisa pensar nisso. Isto tem que ser uma atitude. Tem que ser um motivo. Sem palavras e sem pensamentos, você praticamente pode sentir o seu coração se abrindo para receber o Mestre, para receber a graça divina. Sem pensar, sem falar, em completo silêncio, basta ter atitude ou o motivo de, aqui estou, Pai. A tua vontade seja feita em mim. Aprenda a orar sem palavras e sem pensamentos. É por isso que o Mestre ensinou, quando orares, não ores para seres visto pelos homens. Não ore em público. Se você orar em público, é claro que ganhará a admiração de seus semelhantes. Provavelmente eles dirão que você é uma pessoa santa, mas se você rezar em público e ganhar a admiração dos seus semelhantes, perderá a graça de Deus. Está precisamente ali na Escritura, no capítulo 5 de Mateus, não ore em público. Isso não significa que não se unam em oração em grupos. Significa apenas ter cuidado para que você realmente vá lá para orar, não para ser visto pelos homens, não para agradar o seu próximo, não para fazer uma pretensão de religião. Vá para orar de forma sagrada, em segredo, mesmo que se unam em grupos. Então, quando você estiver em oração, use o mínimo de palavras possíveis e pense o mínimo de pensamentos possíveis. E por fim tente orar sem palavras e sem pensamentos, apenas por motivos. Veja o que acontece quando você se senta quieto ou fica parado, ou se você sente vontade, fique de joelhos, incline a cabeça e não pense e não diga palavras. E veja que pureza de motivo leva a estar em oração, que sentimento de adoração existe, que sentimento de humildade ao submeter-se à vontade de Deus e à graça de Deus sem pensar, sem falar, apenas como um motivo do coração. Você deve adorar Deus em espírito e em verdade, e você faz isso melhor sem palavras e sem pensamentos. Uma vez que Deus é a onisciência, a sabedoria total, não é preciso dizer nada a Deus. Uma vez que Deus é a onipotência, não é preciso pedir a Deus que seja um poder, Deus já é o único poder. Uma vez que Deus está mais próximo de você do que a respiração, onipresença, você não precisa buscar Deus. Você só precisa ficar quieto, e sem palavras ou pensamentos convide Deus a entrar. Tua graça é a minha suficiência, tua vontade seja feita em mim, deixe que haja luz. Desta forma, você aprenderá que Deus é espírito, que Deus deve ser abordado em espírito, que Deus deve ser abordado sem qualquer sentimento de ser um poder temporal que você usará. Deus é espírito. Deus é amor. Deus é a paz que desce no seu coração. Não é um poder para nada, nem por qualquer coisa ou sobre alguma coisa. Ele é o poder de expressão, o poder criador do universo, o poder mantenedor e o poder sustentador. Mas não faz nada a qualquer coisa, e portanto, não ore para que Deus faça nada. Apenas fique quieto. Lembre-se, a sua oração é respondida em proporção ao seu motivo da oração. Qual é o seu motivo? Se você quer que algo seja feito no universo humano, você está orando errado. Se você deseja que a graça de Deus lhe seja revelada, você está orando em espírito. Se você está orando a oração de adoração, adoração? Deixe-me explicar isso. Muitos de vocês talvez dão graças na hora da refeição. Se você está dando graças, obrigado pela comida que está sobre a sua mesa, você está orando errado.
Não há qualquer Deus que ouça tal oração ou tal agradecimento ou que responda a ela. A única forma de dizer graças à mesa de uma forma que faça descer a bênção do céu é agradecer a Deus pela abundância na terra. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Salmos 24, 1. E sejamos gratos por isso, porque Deus não escolheu a sua mesa para enchê-la de comida. Deus enviou esse alimento aqui para todos os filhos de Deus. A sua consciência o atraiu para a sua mesa. A sua oração, portanto, deve ser: obrigado, Pai, que a tua graça enche a terra. A tua graça enche a terra, as árvores, os mares e o ar, tua graça aos teus filhos. No momento em que você está orando desta maneira, você não pode evitar um sentimento de adoração, amor pelo Deus que encheu a terra com estas dádivas, encheu o mundo com estas dádivas, não encheu o meu armazém ou o seu, encheu a terra, para que todos possam participar. O fato de que nem todos estão participando não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o fato de termos feito muitos deuses, e de termos adorado dinheiro e dito que a graça de Deus depende do dinheiro, ou, tenho que ganhar a minha vida pela minha inteligência, pela minha sagacidade, pela minha força. Tolice, tolice. A tua vida é um dom de Deus. O teu trabalho é a tua alegria. O teu viver é um dom de Deus. Todos os que percebem que a terra é do Senhor e a sua plenitude, e filho, tudo que eu tenho é teu, todos eles encontrarão as suas mesas cheias, mas não porque Deus escolheu a tua mesa, mas porque você se colocou sob a lei de Deus por uma ação de graças universal de que a sua graça está disponível para todos os que dela quiserem usufruir. É por isso que pode haver adoração, pode haver louvor e ação de graças, não pelos benefícios que recebi, mas pelos benefícios que Deus ordenou que o homem deve receber na terra. Você vê que nós criamos uma barreira no momento em que pensamos em termos de eu, mim e meu? Eu sou grato pelo que Deus me deu. Deus não deu a mim, Deus se deu a este mundo. A graça de Deus enche este mundo, e se você quiser a sua parte, abra a sua consciência, esqueça as suas virtudes e esqueça os seus vícios e convide Deus, que eu possa estar em ti e tu em mim, que sejamos um, que eu permaneça para sempre na tua morada e que tu habites no meu coração, na minha consciência, na minha alma, na minha memória, que eu nunca viva por um momento sem alguma recordação consciente de Deus enchendo a terra com as suas dádivas. Deus oferecendo perdão até 70 vezes 7 a todos os que estão dispostos a recebê-lo, que eu nunca me esqueça que a graça de Deus está disponível 70 vezes 7, o seu perdão está disponível 70 vezes 7. O seu Espírito está sobre mim. O seu Espírito está sobre mim, para que eu nunca esqueça que não tenho vida própria para viver. Eu não posso viver separado e à parte de Deus. E nesta lição desta noite, vamos acrescentar isto: as minhas virtudes não podem me manter afastado de Deus. Meus vícios não podem me manter afastado de Deus. Nem a vida nem a morte podem me afastar de Deus. Nem a doença nem a pobreza podem me afastar do amor de Deus, pois eu e o meu Pai somos um. Aqui onde estou neste momento, no céu, no inferno ou no vale da sombra da morte, aqui onde eu estou neste momento, tu estás, porque nós somos um. Não porque eu seja digno, não porque eu tenha merecido, não porque eu seja bom e certamente, apesar do fato de ser mau, porque nada que eu possa fazer ou deixar de fazer pode me separar do amor de Deus. Se eu estivesse no meio do pecado, poderia ser perdoado por não dizer uma palavra, por não pensar um pensamento, apenas parando por um momento para perceber: Deus, tu estás mais perto de mim do que a respiração. Sem dizer, sem pensar, sentindo-o, abrindo o coração e sentir Deus ali. Nós mesmos criamos as barreiras que nos separam de Deus. Acreditamos que o amor e a graça de Deus dependem de algo que pensamos ou algo que dizemos ou algo que oramos. A graça de Deus depende do motivo do coração, o espírito do coração.
A graça de Deus depende da integridade em que fechamos os olhos ou abrimos os olhos e apenas dizemos, aqui estou, Pai. Se queremos dizer isso, a graça de Deus está mais próxima de nós do que este segundo. Por vezes criamos uma barreira porque queremos Deus para algum propósito. Queremos Deus para alcançar a saúde. Queremos Deus para chegar ao suprimento ou companheirismo. Queremos Deus para obter o perdão. Isto cria uma barreira. Devemos querer Deus apenas pela experiência de Deus, e deixar que Deus faça conosco o que Ele quiser depois disso. Não desejo Deus para qualquer propósito, mas porque um poeta disse, eu nunca descansarei até estar em casa em ti. Nunca descansarei até estar em casa em ti. E você pode ter a certeza de que não descansará se conseguir todas as coisas que pensa desejar. Se você tiver toda a saúde e as coisas exteriores que deseja, você ainda não descansará até estar em casa em Deus. E você pode conseguir estar em casa em Deus neste instante, antes de sair desta sala. Abra o seu coração, não por uma razão, apenas para receber Deus, para estar em paz com Deus, para comungar com Deus dentro de você sem palavras, sem pensamentos, para que eu possa estar em ti e tu em mim, que sejamos um. Essa passagem deve ser levada com você para viver com ela. Viva com ela dia e noite. Nem a vida nem a morte podem me separar do amor de Deus. Nem a saúde nem a doença, nem a falta nem a abundância, nem a guerra nem a paz podem me separar do amor de Deus, pois eu e o Pai somos um. Agora, você se coloca sob a lei de Deus, e você se coloca sob o governo de Deus quando você faz este reconhecimento. Nem a vida nem a morte podem me separar do amor de Deus, da vida de Deus, da vontade de Deus. Nem a doença nem a saúde, nem a falta nem a abundância, a pureza ou o pecado, nada pode me separar do amor de Deus, pois eu e o Pai somos um, e a graça de Deus é minha por direito divino, não pelo direito de ganhá-la ou merecê-la, por direito divino, porque Deus me fez a sua imagem e semelhança. Deus soprou em mim a sua vida. Portanto, eu estou vivendo a vida de Deus, e ninguém pode me separar da vida de Deus, porque essa é a vida que é minha. Eu e o meu Pai somos um. Essa unicidade com Deus é a minha garantia da graça de Deus. Se alguma vez pudesse haver uma separação entre mim e Deus, então a graça de Deus seria perdida. Se alguma circunstância da vida me separasse de Deus, não haveria graça de Deus. Se alguma circunstância da morte me separasse de Deus, não haveria graça de Deus. Mas nem a vida nem a morte, nem a saúde nem a doença, nem a falta nem a abundância, nem a pureza nem o pecado podem me separar do amor de Deus, pois o amor é Deus. O amor é a natureza de Deus, e esse amor é a vida que é minha. Ele nos deu a sua graça. Muito obrigado. Fim do áudio de uma palestra de Joel S. Goldsmith. A graça de Deus sem preço ou razão.